É claro que a gente não pensa igual sobre todas as formas. As manifestações expressam isso e é absolutamente legítimo dentro de um regime democrático pelo qual tantos se empenharam tanto para construir e para defender no presente também, é importante lembrar. Nós não precisamos pensar igual, a gente precisa apenas pensar no Brasil. E quando a gente pensa no Brasil, a gente torce a favor. Então, o presidente Lula, independentemente de divergências, de diferenças pontuais que possamos ter, em pensamento político, na forma de organização, da máquina, seja o que for, e aqui isso se expressa, pode ter certeza que eu sou um dos que torce a favor do senhor, do seu governo e do Brasil para que a gente possa encontrar destino melhor para a população. E quem torce a favor também, naturalmente, tem que ser grato por aquilo que já se entrega de realidade e o que os ministros apresentam aqui de investimentos, de recursos que são canalizados ao Rio Grande do Sul, fazem com que a minha primeira manifestação tenha que ser de agradecimento. Muito obrigado pela atenção dispensada e pelos recursos colocados e pelo esforço que a gente encontra em cada ministro quando a gente conversa, porque ter dinheiro é um primeiro desafio, mas tem um desafio seguinte, que é fazer acontecer. A burocracia da máquina pública é difícil, a máquina é emperrada, não é por vontade do presidente ou do ministro, é da lógica. Quem lida com recurso público está lidando com dinheiro que é de todos, não é um dinheiro que não é de ninguém. E, portanto, tem regras que, às vezes, dificultam a execução, mas sempre a gente encontra aqui nos ministros pronto atendimento às nossas solicitações e disposição para, conjuntamente, pensarmos em soluções para essa burocracia. É o que a gente tem feito ao longo desse ano. E, presidente Lula, eu costumo dizer aos prefeitos, quando encontro o governador, que quando os prefeitos encontram o governador é como ir à igreja, né? Começa agradecendo, mas sempre termina pedindo, né? Eu vou também, diante da sua presença, agradecendo os investimentos que são feitos aqui, também fazer o meu pedido. Muito obrigado, mas, né, a gente faz na igreja, a gente faz isso, né? Muito obrigado, senhor, enfim, mas queria deixar um pedido. Então, muito obrigado, mas também quero deixar aqui o registro da nossa solicitação, que eu falei ao presidente no carro, vindo do aeroporto para cá, e que tem merecido, quero registrar, certamente, sob a sua orientação, do ministro Fernando Haddad, atenção especial, que é o tema da dívida dos estados. E esse tema da dívida, ele é muito importante de ser endereçado e confiamos no endereçamento que o presidente e o ministro darão a esse tema, porque, aliás, os governadores que estão aqui, que me antecederam, também trataram sobre esse tema da dívida. A última renegociação que foi feita foi lá em 2014, está aqui o governador Tarso Genro. Foi uma renegociação importante, mas ainda insuficiente, né, por conta dos indexadores, dos encargos que acabam fazendo com que, mesmo que haja pagamento dessa dívida, ainda parte substancial do orçamento do Estado esteja comprimido. E como eu disse, já falei isso publicamente, acho que se a gente fala em outras instâncias, tem que falar aqui também, por mais que possamos ter divergências e diferenças, eu acredito na sinceridade e na vontade do presidente Lula aqui de fazer um país mais justo e melhor para o futuro de todos. Acredito que é absolutamente sincera e honesta essa vontade. E por isso, presidente, eu quero que o governo do Estado do Rio Grande do Sul possa ser um sócio dessa união em melhores condições de fazer a sua parte. Nós somos sócios prestando serviços para a mesma população, para os brasileiros que vivem aqui no Rio Grande do Sul. Mas nas condições atuais do contrato da dívida, futuramente, em um breve espaço de tempo, a dívida vai consumir mais de 12% da receita corrente do Estado, limitando a capacidade de investimentos, de remuneração adequada aos servidores públicos, de contratação de novos servidores e de prestação de serviços e de investimentos em áreas estratégicas. E o nosso Estado está, diferentemente de outras regiões do Brasil, num local em que não tem fundo constitucional que turbine investimentos. Nordeste, Norte e Centro-Oeste tem fundos constitucionais em que recursos do orçamento da União vão para subsidiar, subvencionar empréstimos, investimentos privados nessa região. Nós não temos. O Sudeste tem royalties de petróleo que turbina o orçamento daqueles estados. Nós não temos royalties de petróleo. Nós não temos incentivos tributários federais para investimentos aqui
no nosso estado, como outras regiões têm, seja a Zona Franca de Manaus, incentivo automotivo no Nordeste. E eu não estou reivindicando aqui que se estabeleça essas políticas específicas para a nossa região. O que a gente pede à União é que faça um movimento para que pelo menos aquilo que nós arrecadamos fique efetivamente no Estado e deixe de ser demandado dentro do orçamento do nosso Estado, para que a gente possa se associar a tantas essas iniciativas que aqui foram elencadas e turbiná-las. O governo federal está colocando Minha Casa Minha Vida, mas a gente sabe que um programa como esse, para funcionar, tem que ter a parceria do município dando o terreno, tem que ter o Estado ajudando na infraestrutura. O governo federal coloca recursos na saúde para a construção de novos hospitais, e faz um esforço aqui, ministra Nízia, para fazer correções na tabela do SUS, defasada historicamente. Então o Estado acaba tendo que ser um parceiro para complementar esses recursos que faltam no SUS para que os hospitais funcionem. Então nós somos sócios para dirigir as nossas ações à mesma população. É muito importante que o governo tenha fôlego para ser um parceiro melhor do governo federal em cada uma dessas ações.